A seleção brasileira está completa aqui na Granja Comari, em Teresópolis, para iniciar o trabalho com bola, visando a partida contra a Colômbia, válida pela 5ª rodada das eliminatórias. 9 jogadores desembarcaram aqui em Teresópolis, inicialmente na manhã e no início da tarde de segunda. Uma outra leva chegou à noite e uma última parte de 3 jogadores chegou na manhã desta terça-feira. O Carlos Augusto, jogador da Internazionale, o Renan Lodge e o Rafinha completam a lista dos 24 atletas convocados pelo técnico Fernando Diniz. O primeiro treinamento com bola será logo mais. Mas muita gente vem se perguntando por que o Gabriel Jesus está convocado. O centroavante do Arsenal já não atua há 5 partidas com a camisa dos Gunners. Desde que enfrentou a equipe do Sevilha, o jogador sentiu uma lesão muscular e vem ficar de fora das relações do técnico Arteta nas partidas da Premier League, mas mesmo assim, o técnico Fernando Diniz bancou a convocação do Gabriel Jesus. Inclusive, há uma expectativa que ele nem viaje para Barranquilha, que fique aqui em Teresópolis, seguindo um tratamento junto do Dr. Rodrigo Lasmar, junto do departamento médico da seleção brasileira, visando o confronto da 6ª rodada contra a Argentina aqui no estádio do Maracanã. Ao meu lado, Sidão Marinho, a gente vai falar muito sobre isso, Sidão, explicar para o torcedor por que o Gabriel Jesus está convocado, mesmo lesionado, mas a seleção está completa. Ontem um time já fez um trabalho regenerativo com os 9 jogadores que se apresentaram na manhã de segunda, e durante o transcorrer da tarde, amanhã desta terça-feira, o time ficou completo com os 24 jogadores à disposição do técnico Fernando Diniz. O torcedor está acompanhando aí nas imagens. É isso, Marcelo. E hoje, aqui no campo da Granja Comari, o técnico Fernando Diniz, pela primeira vez, vai comandar a seleção brasileira nessa passagem dele pela seleção aqui no centro de treinamentos da nossa seleção pentacampeã do mundo. Fica a expectativa para que nesse treino a gente veja os jogadores que estão já nesse primeiro time titular do Diniz para esse jogo contra a Colômbia. E você falou sobre a situação do Gabriel Jesus. O Ederson, ele teve uma coisa parecida, né? Teve essa questão envolvendo no último jogo uma dividida que ele sofreu e por isso o Manchester City comunicou à seleção brasileira e a seleção desconvocou. No caso do Gabriel Jesus, é um pouco diferente. O jogador ele vem para a seleção para fazer um planejamento de recuperação na seleção brasileira, junto do Dr. Rodrigo Lasmar, junto do técnico Fernando Diniz, e a tendência é que ele volte apenas para o jogo da Argentina, que será realizado no estádio do Maracanã, apenas na 6ª rodada dessas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Então a tendência é que hoje a gente não tenha, né, um grande trabalho aqui do Gabriel Jesus no campo de jogo. É até provável, Sidão, que a programação da equipe é a seguinte: treina na tarde de terça, treina na manhã de quarta-feira. E aí, depois do almoço de quarta-feira, viaja para Barranquilha. Há uma expectativa muito grande que o Gabriel Jesus nem viaje para a Colômbia e siga a sua rotina de recuperação, inclusive na folga, aqui na Granja Comari, porque o técnico Fernando Diniz entende que é importante ter o atleta do Arsenal para encarar a equipe da Argentina. É bom lembrar que gerou um desconforto muito grande na CBF a desconvocação do Gabriel Martinelli. O Gabriel Martinelli está de volta, era um jogador que o Diniz queria contar nos jogos contra a Venezuela e contra a equipe do Uruguai. O Arsenal comunicou uma lesão que de fato ele sofreu, mas o Martinelli voltou a campo antes do jogo da data FIFA. Isso gerou um desconforto na CBF. Então, dessa vez, a CBF chamou a responsabilidade para si. Dessa vez a CBF chamou a responsabilidade. É bom lembrar que lá no Arsenal trabalha o Edu Gaspar, exatamente, que por muito tempo trabalhou aqui na CBF como diretor de futebol na gestão Tite. Depois ele foi substituído pelo Juninho. Mas na Copa de 2018 o diretor era o Edu Gaspar. Então a gente entende que há pelo menos uma premissa de uma boa relação no Arsenal, que tem bons jogadores e tem esses 2 caras que se destacam, o Gabriel Jesus e o jogador Gabriel Martinelli, para o ataque. Então é importante que a CBF tenha esse embasamento para que o Gabriel Jesus volte recuperado para o Arsenal. O próprio Dr. Rodrigo Lasmar falou sobre isso. A gente visa a recuperação do jogador, mas não há como negar que essa questão do Gabriel Martinelli ter voltado a jogar antes da data FIFA e ter sido cortado
da lista do Fernando Diniz para os jogos contra a Venezuela e contra o Uruguai, gerou uma desconfiança e por isso a CBF chama essa responsabilidade no peito e traz o Gabriel Jesus, mesmo que ele ainda não esteja recuperado. A tendência é que ele nem trabalhe com bola no mesmo ritmo dos outros jogadores e não viaje para a Colômbia, Cirão. E tem um detalhe, a seleção já passou desde a chegada do Fernando Diniz por algumas situações parecidas com essa. Quando na primeira convocação ele traz o Neymar Júnior, que agora nem está à disposição, né, porque passou por uma cirurgia, o Jorge Jesus lá no Al Hilal, ele vai para a coletiva e fala que o Neymar não tem condição de jogo, que não entende nem o porquê da convocação do Neymar. O Arteta, no último jogo, depois da partida da vitória contra o Burnley, falou, tá muito longe de voltar. Disse que ia conversar com o Edu sobre isso, mas disse que o Gabriel Jesus estava muito longe de voltar. E aí a gente olha para a situação do Martinelli, Marcelo, na minha visão a seleção faz o correto. Se você tem no mesmo time um Gabriel Martinelli que na convocação não estava à disposição, o departamento médico do Arsenal diz que não vai estar à disposição, ele retorna antes da data FIFA, volta a jogar antes da data FIFA, você tem que pegar o Gabriel Jesus, que é o jogador que está convocado, e trazer para fazer recuperação aqui, porque a seleção tem isso como uma das suas armas. A seleção, seja brasileira, seja outra seleção, ela tem a premissa de trazer o jogador que está se recuperando para se recuperar na seleção. Ela pode fazer isso. E é bom lembrar, né? Há vários jogadores da seleção que atuam no Arsenal. O próprio Gabriel Magalhães. E essa questão do Martinelli, o Martinelli seria titular na data FIFA de outubro. Ele e o Rafinha ficaram de fora, né? A gente tem a volta desses dois jogadores importantes. O próprio Joelinton foi cortado por conta de lesão, tá de volta à seleção brasileira. A seleção tem tido um grande problema com essas lesões, mas tem a volta do Gabriel Martinelli e do Gabriel Jesus para essa data FIFA, inclusive do Rafinha também, ficou de fora da última. Expectativa é que eles possam ser utilizados. E até por isso, a equipe optou por fazer essa preparação na Granja Comari. E a expectativa é que para as próximas datas FIFAs, a seleção também use desse artifício. Concentrar as suas atividades no seu centro de treinamento, onde tem uma estrutura de recuperação à sua disposição. Vou dar um exemplo. Quando a seleção brasileira treinou no Uruguai e treinou no Peru, tinha que treinar num estádio de uma equipe local que não tem a estrutura de recuperação física, não tem estrutura de hotel, como tem a Granja Comari. Aqui na Granja Comari você pega uma van, desce lá de cima do hotel, tá na academia. Da academia você dá 10 passinhos e está no campo. Então a estrutura aqui é muito completa e até por isso o Fernando Diniz fez questão de trazer essa preparação da seleção brasileira aqui para a Granja. É uma convocação com muitos nomes diferentes, João Pedro, PP, Paulinho, Endrick, né? É um ataque bem diferente. Mas o Diniz quer ter os jogadores perto dele para que ele possa, nesse período curto, implementar o seu estilo, tendo um controle total de todas as situações, Cirão. E o ataque dessa convocação vem um pouco diferente, né? O Marcelo citou alguns nomes que estão à disposição do técnico Fernando Diniz. Vale lembrar que na situação do Gabriel Jesus, a gente não tem o Richarlison, jogador que também teve que passar por um procedimento, não foi convocado para essa data FIFA. E aí ele tem algumas opções para formar esse ataque. A gente falou no vídeo de ontem, né, sobre essas opções que o técnico Fernando Diniz pode ter para formar o ataque. Sem o Gabriel Jesus para o primeiro jogo, eu vejo, Marcelo, que o Endrick pode ganhar uma chance. É um jogador que está muito bem na equipe do Palmeiras, tem decidido os jogos pro Alviverde Paulista e não à toa, o Palmeiras assumiu a ponta de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, dentro da seleção brasileira, tem jogadores que estão chegando pela primeira vez, jogadores que estão chegando numa primeira convocação do Diniz, mas que, dependendo, já podem até alcançar uma vaga nesse time titular, na minha visão. Paulinho tá jogando muita bola, né? Paulinho do Galo tá jogando muita bola, tá convocado para a seleção principal. Ele que tinha sido convocado lá no mês de setembro, né? Para a seleção olímpica. Foi lá para o Marrocos se apresentar a seleção olímpica do técnico Ramon Menezes. E para fechar essa questão do Gabriel Jesus, não é importante frisar, né? A seleção convocou 24 jogadores, já tendo essa questão do Gabriel Jesus na gaveta. Porque o Diniz ele só pode relacionar 23 para o jogo, então ele vai ter que cortar alguém. Nesse primeiro jogo, o cortado deve ser o Gabriel Jesus, que não deve viajar para Barranquilla, na Colômbia. Mas para o jogo de volta, se o Gabriel Jesus se recuperar, ele vai ter que cortar um dos jogadores do ataque da seleção brasileira. Então, por isso, o técnico Fernando Diniz convocou 24 atletas, senão ele traz os 9 pro ataque, né? Exatamente, traz os 24, pode botar 23 na relação do jogo, então o Jesus deve ficar de fora dessa primeira lista para o jogo contra a Colômbia. E aí depois, Marcelo, tem para mim que vai ser muito do rendimento dos jogadores nos treinos, com o técnico Fernando Diniz, também no jogo contra a Colômbia, para ele tirar um outro jogador no caso de uma volta do próprio Gabriel Jesus para o jogo contra a Argentina. Porque se ele volta com condição,
teoricamente ele é o titular da seleção brasileira. E para esse jogo contra a Colômbia, já que são só 2 sessões de treino com bola, eu tô apostando que ele vai utilizar mais jogadores que já foram convocados anteriormente. Muita gente gostaria de ver o PP na lateral direita. Eu imagino que o PP possa ganhar uma oportunidade no segundo jogo, que o Paulinho possa ganhar uma oportunidade no segundo tempo, no segundo jogo, o Endrick, João Pedro, para que ele possa ter a espinha dorsal dos jogadores que já trabalharam com ele nas outras datas FIFA. A gente olha... precisa de uma pontuação. A seleção brasileira, ela tem olhado muito para o desempenho dentro de campo, mas nessa data FIFA em específico, enfrentando Colômbia, enfrentando a Argentina, que é a líder da competição, você precisa pontuar. Então, para pontuar, teoricamente, o técnico Fernando Diniz tem que colocar em campo aquilo que ele já vem trabalhando dentro da equipe brasileira. E aí, dos jogadores que já trabalharam com ele ao longo dessa sequência das datas FIFA, a gente tem o Alisson, que foi convocado nas 3 datas, assim como o Lucas Perry, o Ederson não está presente, o Bento foi convocado. Nas laterais, tanto Carlos Augusto, tanto o Renan Lodge, tem o mesmo número de datas FIFA, né? Porque o Renan Lodge foi para a primeira, cortada a segunda, o Carlos Augusto foi para a segunda data FIFA no comando da seleção brasileira. Para a zaga, os jogadores já estão bem acostumados. Gabriel Magalhães, Nino, Marquinhos. Por isso eu não ficaria surpreso se ele fazer alguma mudança ali na zaga, senão Marinho. O Nino ele foi convocado em todas, na última foi cortado, ainda lá no Uruguai, né? Quando ele tem o primeiro jogo contra, naquela ocasião, na primeira partida da data FIFA, aí vai para o segundo jogo contra o Uruguai, exatamente, a Venezuela. Ele não pode ficar à disposição, por isso o Adrielson é convocado e o Nino ficou até se recuperando para a final da Libertadores. Na lateral direita é um problema, né? Porque o Ian Couto não foi convocado, o Danilo tá lesionado e o Emerson Royal convocado dessa vez, o Wanderson tá lesionado, o Emerson Royal só participou de meia data FIFA, né? Lá somente no Uruguai, ele já se apresentou direto no Uruguai. No meio-campo, o André e o Bruno Guimarães participaram de todas as datas FIFA. O Douglas Luiz chega para o seu primeiro convívio com o técnico Fernando Diniz. O Joelinton participou da primeira data FIFA e o Rafael Veiga participou de todas as datas FIFA, assim como o Rodrigo. No ataque, o Endrick vem para a primeira data FIFA, o Gabriel Jesus vindo para a sua terceira data FIFA com o técnico Fernando Diniz. Vale lembrar que ele foi chamado na primeira data FIFA de última hora, após o corte do Antony. O Paulinho, o PP na primeira data FIFA, o Rafinha na sua segunda data FIFA e o Vinícius Júnior na sua terceira data FIFA. Então a expectativa é que ele consiga mandar a campo um time que já tem um entendimento do seu trabalho e a gente acompanha o treino aqui no gramado perfeito da Granja Comari logo mais. É muito importante para você que está ligado aqui no canal da Litoral News, deixar o seu like no vídeo, deixar a inscrição no canal e além disso, ativar o sininho, porque daqui a pouco traremos o treino da seleção brasileira com todas as novidades do técnico Fernando Diniz. Preparação já sendo feita aqui atrás da gente, pessoal cuidando da grama, um tapetinho de fato aqui natural da Granja Comari. Daqui a pouco a seleção vai descer para fazer esse trabalho, a gente traz tudo pro torcedor. Bom, se inscreva no canal, deixe seu like, eu conto com a sua participação aqui na cola da Litoral News. Eu sou Marcelo Marinho, ao lado do Cidão Marinho, em busca da 6ª estrela, a cobertura mais completa da seleção brasileira é aqui na Litoral News. Valeu, galera!